Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Josué, capítulo 23, versículo 14 e 15. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês, compartilhar, quero trocar figurinhas, quero espalhar a palavra de Deus. E uma das coisas que a gente pode fazer para espalhar a palavra de Deus é compartilhe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, porque assim o YouTube vai entender que as mensagens que está tendo aqui, ela tem relevância. E aí ela vai levando para outras pessoas, para várias pessoas, vai aparecendo nos feeds, sabe? Então, é assim que funciona. É engraçado que, assim, quando eu assisti os vídeos, eu não conseguia entender, os vídeos de outros canais, eu não conseguia entender por que as pessoas sempre ficavam pedindo, né? Eu achava isso até chato. Ai, compartilhe, se inscreva. Eu achava um pouco chato, vou confessar para vocês. Mas depois, estudando um pouco dessa questão do universo aqui, eu entendi que quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você deixa o like, né, a curtida no vídeo, o que o YouTube entende? Ele entende que a mensagem é bacana, ele entende que mais pessoas vai gostar de assistir aquilo, e aí ele começa dar, vamos dizer assim, sugestões. Então, sabe quando você entra lá no YouTube que aparece aqueles vídeos nada a ver, que você nunca nem viu aquele canal? Então, é isso que vai acontecendo. Então, uma das coisas que nós temos aqui para mostrar a palavra de Deus para outras pessoas é fazendo isso. Olha que louco! Então, você me ajuda, eu te ajudo, nós nos ajudamos, o reino de Jesus é ajudado. É assim, tão simples. Pois é. Bora lá! Vamos falar um pouco hoje de Josué. Ai, Josué, eu gosto de Josué. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo que eu li para vocês hoje foi o seguinte. Josué, ele fala para o povo que as promessas que Deus deu ao povo, todas se cumpriram. Todas. Então, até aquele momento, Deus havia dado promessas e todas elas haviam sido cumpridas. Mas Deus também deu maldições. Deus também deu situações e que não era, vamos dizer assim, não era promessas. Quer ver, no versículo 15. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todos os maus, todo o mal com que os ameaçou. Então Deus, ele é justo. Se ele te prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Mas se você em algum momento fez algo que desagradou ele, as consequências também vão se cumprir. As pessoas, eu já ouvi muito daquela situação assim, se faz aqui, o mal se faz aqui, se paga aqui. Deus, ele não é mal. Deus, ele não vai pagar o mal para você. Não, ele é justo. Se você fez alguma coisa, pediu perdão, Deus perdoou. Mas as consequências do seu erro, você vai colher.
E é isso que muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender. Por que que eu tô passando por isso, Senhor? Por que que tem acontecendo essas coisas? Elas têm que entender e têm que começar a diferenciar o que é estou colhendo o que plantei e o deserto que Deus me levou. Existe diferença. Porque às vezes você tá ali no caminho certinho, bonitinho, tá caminhando, tá não sei o quê, e de repente, vum, vem uma avalanche de coisas do nada, onde você não consegue entender. Deus está te levando para um deserto. E às vezes você tá numa situação onde começa a vir todas aquelas coisas e você não consegue entender. Só que você, ao observar, você fala, eu tô colhendo o que eu plantei. Vou dar um exemplo que vai ficar, eu acho que vai ficar mais claro. Você é casado, você traiu sua esposa, traiu seu esposo. Ok, foi lá, pediu perdão para Deus, pediu perdão para ela, continuaram casados. Só que qual é a consequência do seu pecado? A sua esposa ou seu esposo, eles têm um sentimento dentro deles de desconfiança ou um sentimento de insegurança. É a consequência do que você fez de errado. Quando você colhe essa consequência, você colheu, aí tem as duas situações, né? Que eu sempre falo que cada situação abre duas vertentes. Tem as duas situações. O casamento de vocês é restaurado por completo, e aí essa desconfiança acaba, porque ela vai acreditar, ele vai acreditar, ou o casamento de vocês vai estar sempre dentro dessas consequências. Eu falo isso para vocês porque eu vivo uma situação familiar assim. Houve a traição, houve o desgaste emocional e a consequência é que o casamento nunca mais foi o mesmo. Teve uma falha, uma quebra, mas houve o perdão? Sim, houve o perdão. Só que quem traiu ainda não teve a consciência de que está colhendo o que plantou. Então sempre está buscando justificativas. Dá para entender? Por isso que eu falo que é muito diferente quando você está colhendo as consequências do seu erro, colhendo o que você plantou, quando Deus te leva para o deserto. É muito complicado isso. E a linha é muito fina. Porque quando você reconhece que você está colhendo aquilo que você plantou, que é as consequências de um pecado que você fez, Deus vem e restaura. Deixa eu ver se eu consigo dar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Matou. Você é uma pessoa, um homicida. Foi lá, matou uma pessoa. Pediu perdão para Deus. Deus perdoou, restaurou. Qual é a consequência do pecado dele? Vai ser preso. Vai passar por dentro da prisão. Vai viver lá. É a consequência, não tem como. Cumpriu toda a pena, saiu da prisão. Ele se perdoou? Ele reconheceu que ele já colheu o fruto? Ele vai ter uma nova vida.
Se ele não reconheceu isso, ele vai continuar colhendo o fruto. Será que dá para entender? Quando Deus ele vem e nos perdoa, nos abençoa, nos dá promessa, cumpre aquilo que ele nos prometeu na nossa vida, ele também é justo o suficiente, ou justo magnitude, sim, tremendamente, ao ponto de fazer com que nós possamos colher aquilo que nós plantamos. Seja bom, seja ruim. Se é ruim, quando nós colhemos, nós temos que reconhecer isso eu estou colhendo porque eu pequei. Mas você concorda comigo que toda colheita tem um fim? É isso que é o ponto alto. É o ponto assim que nós temos que entender. Toda colheita tem um fim. Quando que é o fim da minha colheita ruim? Quando eu reconheço que aquilo é a colheita que eu plantei. E aí eu falo para Deus, já reconheci. Reconheci, pede perdão. Mas eu já pedi perdão pelo que eu errei. Sim, mas eu tenho que pedir perdão agora porque eu já tô colhendo tudo aquilo. Eu não posso ficar naquele looping. Ah, isso daqui tá acontecendo porque eu colhi, porque eu pequei, porque eu pequei. Não, porque isso vai se tornar condenação. E existe muito disso. As pessoas, elas começam a viver naquele looping achando que tá colhendo, colhendo, colhendo só coisa ruim na vida por conta do pecado que foi perdoado. Só que ela não se perdoou. Tá bom, já colhi, agora eu me perdoo. Porque uma coisa é você pedir perdão para Deus, outra coisa é você se perdoar. É você bater, dar um basta. Deu para entender? Eu sei que a mensagem de hoje ficou um pouco confusa, mas é que para mim ela tá claro naquilo. Às vezes, gente, dá um desconto. É simples. Deus ele dá a promessa e ele é justo o suficiente para se você tiver feito algo ruim, algo que desagradou, algo que quebrou a justiça de Deus, que quebrou o amor que Deus tem por você, ele é justo para fazer você colher aquilo que você plantou. E aí você colhe aquilo que você plantou. Só que você, somente você, vai poder se perdoar. Porque Deus ele te perdoa, mas se você não se perdoa, você não vai conseguir ouvir o perdão de Deus. E aí você vai sempre achar que está colhendo pelos seus pecados. Quando Deus fala assim, filho, você já colheu tanto, agora eu quero te levar para o... Aí Deus vai e te leva para o deserto. Você acha que você está colhendo as consequências do seu pecado. Então, a mensagem de hoje para você é: se perdoe. Fez coisa errada? Se perdoe. Peça perdão para Deus e se perdoe. E dá um basta na sua colheita. Até uma próxima.